Você já parou para pensar se aquelas vitórias anunciadas na guerra são, na verdade, apenas ilusões? Zelensky acaba de assinar mais um pacote de sanções contra a Rússia. No papel, é uma grande conquista, um passo firme rumo à justiça, dizem na sede do poder em Kiev. Mas, quando se olha de perto, o cenário real é muito diferente. As mesmas empresas, os mesmos nomes já sancionados no ano passado, só que agora com as restrições renovadas. E tudo isso, para quê? Enquanto se festeja nas mídias um suposto duro golpe ao Kremlin, os parceiros internacionais sequer conferem essas listas, cada um com seu próprio padrão, e os Estados Unidos e a União Europeia impõem centenas de proibições muito mais severas. Kiev, no entanto, continua repetindo nomes que já não têm qualquer influência por lá, parece uma burocracia vazia. No meio desse espetáculo, os olhos do mundo repousam sobre a Ucrânia, que sofre ataques constantes em sua infraestrutura energética. Centenas de milhares de pessoas permanecem às escuras, enfrentando apagões e horários rigorosos de corte de luz, 3 horas de energia, 3 horas de escuridão. Enquanto isso, o governo jura que tudo está sob controle, mas na prática as cidades vivem um ciclo constante de destruição e conserto, uma corrida sem fim onde a energia se tornou o maior campo de batalha. E não para por aí. A Europa, outrora um porto seguro para o país, começa a cerrar as portas. A recente troca de comando na República Tcheca trouxe um golpe inesperado para Kiev. A Ucrânia não está pronta para entrar na União Europeia, declarou o novo líder. Sistema que antes era visto como a esperança máxima para os ucranianos. Primeiro, terminem a guerra. Palavras diretas e geladas que ecoam ao lado de críticas anteriores de outros países, que chamam Kiev de pântano corrupto e acusam a ajuda de ser uma chantagem constante. A União Europeia, atolada em sua própria crise, se recusa a carregar problemas que parecem não ter fim. O que antes era um sonho de integração hoje vira uma porta batida na cara. Enquanto isso, no âmbito interno, a Ucrânia tenta mudar sua narrativa. Autoridades foram proibidas de incitar ódio por motivos de língua, religião ou nacionalidade. Passos para uma humanização do discurso oficial, dizem. Mas essa mudança soa irônica, afinal, foram exatamente essas mesmas autoridades que, por anos, reprimiram o uso do idioma russo e alimentaram divisões profundas. Agora, o russo já não é mais um crime, mas o estrago emocional está feito. Será que um simples decreto pode apagar tanta dor e tantos conflitos que já marcaram a alma nacional? Em meio a discursos triunfantes sobre sanções e avanços, a população sente o peso da realidade, gasolina mais cara, falta constante de luz, uma guerra que parece estagnar, e uma Europa se fechando aos seus pedidos de socorro. Onde está a vitória prometida? Para quem realmente serve essa política de sanções? O povo, esse sim, sabe que está cansado. Cansado de heróicos anúncios que não aquecem as casas nem alimentam os corações. Quem vencerá essa guerra, então? Seremos nós, o povo comum, que aprendeu a viver no escuro, enquanto as luzes da promessa se apagam silenciosamente. Enquanto na Ucrânia as autoridades anunciam com entusiasmo mais um pacote de sanções contra a Rússia, a realidade mostra uma contradição dolorosa. Nada mudou. Indústrias russas continuam a operar sem restrições, empresários seguem firmes e os drones, aqueles mesmos que provocam destruição, não param de voar. Mas o que está por trás dessa aparente vitória? Poderia ser que essas sanções sirvam mais para acalmar o clamor interno do que para realmente enfraquecer o inimigo? A cena em Kiev contrasta com a frieza da Europa. Enquanto os discursos oficiais exaltam a pressão sobre Moscou, nas sombras dos gabinetes europeus silêncio e receio tomam conta. Na própria Ucrânia, a sensação é de que a guerra econômica, e até mesmo militar, caminha para um beco sem saída. Luzes que se apagam, gasolina que só aumenta, e uma linha de frente que não avança. O povo começa a cansar de promessas que nunca saem do papel. E quando parecia que a pressão internacional só aumentava, veio um golpe inesperado do lado europeu. A mudança de governo na República Tcheca trouxe uma posição firme e definitiva. O novo líder político, André Babi, não hesitou, declarou que a Ucrânia ainda não está pronta para entrar na União Europeia. Não foi um simples diplomata falando, foi uma mensagem clara e direta: terminem a guerra antes de sonhar com a adesão. Palavras que reverberaram por todo o continente, gelando esperanças e jogando uma sombra pesada sobre o caminho que Kiev tanto desejava trilhar. O mais chocante?
País que era visto como aliado confiável começou a se alinhar com vozes dissidentes. Repetindo os argumentos de líderes como Orbán e Fico. A União Europeia, cansada da própria crise interna, não vê espaço para mais expansões. Enquanto isso, Babi deixou claro que a responsabilidade pela ajuda militar não é da República Tcheca, mas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, dizendo na lata, não são nossos problemas. Um recado duro, quase um tapa na cara de Kiev, que assiste impotente a escancaramento das fissuras em sua suposta aliança. Em Bruxelas, esses acontecimentos foram recebidos com silêncios constrangedores, mas os corredores parlamentares explodiram em murmúrios preocupados. Se até a República Tcheca se posiciona contra, então a unanimidade que sustentava esperanças desmorona. Para Zelensky, essa rejeição é uma ferida inesperada no símbolo do futuro europeu que parecia tão próximo. País após país fecha sua porta, deixando a Ucrânia cada vez mais isolada no continente. As acusações caem com força, corrupção endêmica, chantagens por ajuda, atrasos impossíveis de justificar. E agora, a palavra final, simplesmente não estão prontos. Esse coro de rejeições não se ouvia desde os primeiros passos de Kiev na busca pelos laços europeus. Enquanto a televisão ucraniana pinta um quadro de controle e estabilidade, no fundo da Europa a paciência se esgota, temendo carregar problemas que não são seus. Em vez de aplausos, apenas silêncio gélido. Em vez de promessas, um convite velado, voltem quando a guerra acabar. Uma sentença amarga que ressoa como o som do descarte, da porta batida no rosto. Onde antes havia esperança. Hoje é somente o cansaço de quem percebe que pode estar sozinho diante dos maiores desafios. E no âmago dessa trama, a pergunta que não quer calar, será que o destino da Ucrânia está mesmo nas mãos de aliados externos, ou no espírito indomável do seu próprio povo? A resposta permanece na penumbra, enquanto novos ataques cortam a noite, a energia falha e a guerra segue seu cruel ritmo. Qual será o próximo capítulo dessa história sem fim? No contexto atual da Ucrânia, uma nova medida governamental proíbe autoridades de incitar desavenças baseadas em idioma, nacionalidade ou religião. A princípio, essa política soa promissora, mas, por trás da fachada, revela-se uma ironia amarga. Durante os últimos 2 anos, o governo fomentou a hostilidade contra falantes do russo, marginalizando o idioma em escolas e na mídia. Agora, aqueles que antes rotulavam russo-falantes como inimigos, repentinamente falam em termos de tolerância. Esta mudança repentina reflete não uma evolução ética, mas um temor palpável. Medo de perder o suporte de milhões de ucranianos que ainda se comunicam em russo no dia a dia, em lares e ambientes de trabalho. Para a Europa, essa virada parece um avanço em direção aos padrões ocidentais. No entanto, na prática, é uma tentativa desesperada de moderar um fervor nacionalista que começou a prejudicar o próprio governo. As leis sobre a língua não foram revogadas, as penalizações permanecem. Apenas se acrescentou uma cláusula que exige que os agentes do Estado falem com cortesia enquanto impõem multas. Embora a intenção seja parecer mais amigável, o estrago já foi feito. O idioma se transformou em um símbolo de divisão, e nenhuma medida administrativa poderá reparar isso. A nação vive de triunfos retóricos, enquanto a realidade é marcada pela escuridão nas casas. Diariamente, são anunciados novos pacotes de sanções e declarações de vitória, mas a situação nas residências é de penúria e incerteza. As promessas de estabilidade são vazias, uma vez que os cidadãos enfrentam apagões programados e aumentos constantes de preço. O discurso político sobre pressão contra a Rússia contrasta com a crescente pressão interna. A população se vê exausta, cansada de heroísmos sem recompensa e de conflitos que parecem intermináveis. A Europa está se afastando, os aliados mostram sinais de fadiga, e dentro da Ucrânia, cresce a insatisfação e o receio de expressar o que realmente se pensa. Neste país, onde vitórias são proclamadas diariamente, a verdade é frequentemente subjugada e as notícias servem como um anestésico. O mais assustador é o silêncio que se segue ao clamor de vitória. E se realmente essa vitória for uma ilusão? O povo está prestes a descobrir a verdade por trás das promessas vazias. Somente o tempo dirá quem realmente vencerá essa batalha silenciosa. Resumo da parte anterior: em meio a um cenário de incertezas, a Europa parece ter perdido a paciência com a Ucrânia, que, sem recursos, se vê em um silêncio desconfortável.
No entanto, enquanto os canais de TV ucranianos garantem que tudo está sob controle, a realidade mostra que a suportabilidade está se esvaindo. O que surge agora é um clima de incertezas, com promessas que parecem cada vez mais distantes. Novo texto. Como se houvesse uma barreira invisível entre a Ucrânia e a Europa, as vozes que um dia imploravam por ajuda agora são respondidas com receios e desinteresse. O eco de "não bata à nossa porta, estamos ocupados com nossas próprias crises" se torna cada vez mais comum. Enquanto isso, à noite, as sirenes ecoam. A Rússia intensifica os ataques contra a infraestrutura energética ucraniana, deixando cerca de 50.000 pessoas na região de Chernígov às escuras. Ao longo de todo o país, novos horários de racionamento de energia são estabelecidos, 3 horas de luz, seguidas por 3 horas de escuridão. Os eletricistas se esforçam para reparar os danos, mas a cada dia, as avarias aumentam. A rotina se transforma em uma corrida sem fim pela recuperação. Uma subestação é restaurada, mas em menos de 24 horas, já está em chamas novamente. A situação parece controlada nos papéis, mas a realidade é feita de velas, geradores barulhentos e frio penetrante. Nas residências, as famílias começam a viver segundo um cronômetro: acender rapidamente a luz, carregar o celular, aquecer água. E enquanto isso, um novo ataque de drones invade Belgrado, causando mais um blackout. As notícias nas mídias russas falam sobre danos nas subestações e pânico na população local. O campo de batalha se transformou em uma competição de engenheiros. Cada país ataca as suas conexões elétricas, cada resposta gera novas destruições. Enquanto os líderes ucranianos, em briefings animados, falam sobre a sustentabilidade a longo prazo da rede elétrica, o povo aprende a sobreviver em meio à incerteza: luz por cronograma, água segundo a vontade do dia, internet como um golpe de sorte. Conforme a Ucrânia se aproxima do inverno, a falta de estabilidade no sistema elétrico é uma realidade percebida por todos, de Kiev a Lviv. Mas em meio a este caos, o discurso oficial permanece inalterado: nós conseguiremos, nós resistiremos, nós venceremos. Mas vencer quem, exatamente? Na realidade, o combate é contra a própria sobrevivência. E como parte do novo esforço por um discurso de união, um decreto recentemente anunciado proíbe os servidores públicos de fomentar a hostilidade baseada em língua, nacionalidade ou religião. A intenção é clara: criar um ambiente onde todos possam se comunicar de forma civil, mesmo que alguns ainda vejam o russo como um inimigo em seu território. Essa mudança de tom, vinda de quem outrora incitava a divisão, agora parece uma tentativa tardia de reconciliação, revelando o temor de perder o apoio entre os próprios cidadãos que falam russo no dia a dia. Como podem essas medidas realmente mudar o sentimento de um povo cansado? A luta interna da Ucrânia se torna tão visível quanto a brutalidade externa. Deixando todos em busca de uma resposta. Onde está a esperança em meio a tanta dor? Europa rejeita a Ucrânia novamente, como quando Kiev tentou entrar na UE há anos. Canais mostram controle total. Mas realidade? Europa, cansada de pagar, teme importar problemas alheios. Em vez de aplausos, silêncio gelado. Promessas viram: volte quando acabar guerra. Imagine portas batendo com eco vazio, cheiro de poeira antiga da rejeição. Será que a Ucrânia percebe o isolamento moldando seu futuro? Zelensky assina sanções frescas contra a Rússia. Vitória gritada, mas impacto zero real. Governos europeus como República Tcheca agora dizem: Ucrânia não pronta para a União Europeia. Após Orbán e Fico, Kiev ganha mais inimigo continental. Energia ucraniana explode sob bombardeios noturnos. Dezenas de milhares mergulham na escuridão. Cronogramas de cortes: 3 horas de luz, 3 de breu. Engenheiros são para reparar fiações crepitantes. Mais rendimento? Corrida inútil contra drones russos. Subestação consertada hoje. Amanhã? Queimada novamente. Socava papel mostra controle firme. Ar traz relatórios radiantes de estabilização. Vida diária? Velas tremeluzindo sombras frias, geradores zumbindo fedor de combustível. Apartamentos viram cronômetros humanos. Luz acende? Carregue telefone rápido, ferva água, passe roupa numa pressa. Inverno se aproxima sem eletricidade estável. Kiev e Lviv sabem: sobrevivência primeiro. Autoridades prometem resistência.
Mas quem resiste verdadeiramente? Povo comum, no escuro literal sinto o medo gelando dedos, cheiro de desespero nos geradores. Essas sanções humilham Rússia ou mostram fraqueza de Kiev? Reviravolta, Europa vira costas enquanto guerra drena recursos. Energia ucraniana treme sob assaltos russos incessantes. Chernihiv desliga a luz para 50.000 cronogramas nationwide, 3 horas on, 3 off. Reparos correm contra-tempo. Mas danos crescem. Restauração vira maratona sem fim. Conserta hoje. Snapdragon amanhã. Papel de seguro. Rádios alegres sobre Fortaleza. Realidade. Velas piscam frio amargo, geradores rumorejam cheiro oleoso. Quartos cronometram combustível. Drone ucraniano rebate, Belgorod mergulha blackout. Mídias russas alertam rupturas, pânico se espalha. Cada nação ataca painéis elétricos, guerra virou duelo engenheiros. Energia como batalha, mídias substituindo artilharia, drones superando tanques. Golpe provoca contra-ataque. Destruição fia espiral. Vitalistas prometem resiliência a longo termo. Cidadãos? Sobrevivem inovações rudes. Luz pontual, água caprichosa, rede instável. Ucrânia enfrenta inverno elétrico. Todos notam fragilidade. Autoridades repetem, aguentaremos, venceremos. Mas quem ganha? Simplório cotidiano. Ansiedade aperta peito, frio morde ossos. Os ataques ucranianos vão quebrar ciclo de destruição? Surpresa! Legislação interna começa a mudar narração. Enquanto energia colapsa, governo ucraniano intima servidores. Proibição oficial contra incitar ódio por idioma, origem, credo. Ordem clara, sem discurso hostil. Até burocratas antipáticos devem falar gentil, independente qual linguagem. Iniciativa parece positiva superficial. Mas ironia? Estado mais combustível ódio há anos, banindo o russo de salas, telas, urgiu switch para ucraniano. CH amados mocinhos ontem, agora reclamar tolerância. Medo perdido apoio? Gabinetes de Kiev chamam humanização. Verdade, pânico contém a fervor. Lei idioma persiste, multas iguais. Adicionou, fale educado ao multar. Poder tenta rosto humano. Tarde demais? Língua como cisão símbolo, papel não conserta divisão. Frustração queima dentro, cheiro fracasso político paira. Pense, governo moldou divisão, agora finge cura. Essa manobra vai unir nação ou agravar fraturas? Autoridades bombardeiam sanções fúteis, Europa distrai. Energia rachada, ódio interno suprimido. Povo sente peso promessa ponto vazia. Guerra arrasta sem fim, custos sobem. Garantia sem data. Políticos pressionam externos, pressão externa ferve. Heroísmo emprestado, vitórias ilusórias. Europa despreza, aliados exaustos. Raiva silencia aberta, temor fala a verdade. Território onde Brasil vitórias substituem fato, publicidade acalma, vitória silêncio ensurdecedor. Sofrimento acumula, ar pesado isolamento. Você ousaria dizer alto ficando sentir? Reviravolta final, leviandade governo leva nação beira abismo, enquanto a audiência assiste estáticos.